E aí, gente, olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver os personagens mais fortes de Naruto Shippuden até o final do anime. Bom, se você acha que Naruto é o mais forte de todos, é melhor repensar. Naruto Shippuden é recheado de personagens insanos, com poderes que desafiam as leis da física, da lógica e, é claro, da própria vida. Vamos mergulhar nesse universo ninja e revelar quem realmente são os personagens mais poderosos até o final da Quarta Guerra Ninja. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dá aquela moral no LivePix e segue lá na roxinha, mano. Acompanhe os outros vídeos do canal de games, listas de jogos e entretenimentos da cultura pop, como Naruto, Dragon Ball e diversos outros. Então já vamos começar a nossa lista. Em 10º lugar nós temos o Killer Bee. O Jinchuriki perfeito do Hashibi. Killer Bee foi um dos poucos a dominar completamente as bijus. O Hashibi Gyuki, com suas espadas acrobáticas, raps e bijudamas, ele deu trabalho até pro Sasuke e ajudou Naruto a entender como controlar a Kurama. Ele é simplesmente um dos personagens mais poderosos e, é claro, ajudou demais na guerra, com seus poderes, com sua transformação completa, as suas técnicas do trovão e a sua bijudama. Claro, temos que levar em conta que ele foi um dos heróis da guerra. E o próximo da nossa lista é o Kabuto. E, é claro, no modo sábio das 6 cobras. Kabuto foi responsável por reviver Madara e Itachi, os Kages antigos e dezenas de ninjas lendários. E é claro que ele não poderia ficar de fora da nossa lista. Com seu modo sábio, ele superou fisicamente Sasuke e Itachi juntos, e só caiu porque ficou preso no Izanami. Sem ele, a guerra teria terminado de uma forma bem diferente. E é claro, como suas principais habilidades, ele tem um modo sábio, o Edo Tensei, ele tem diversas técnicas medicinais e genéticas, e com destaque ele é um dos maiores vilões ocultos da guerra. Mas infelizmente foi derrotado pelo Genjutsu do Itachi. O próximo da nossa lista é o Nagato. No Edo Tensei, ele foi revivido por Kabuto e voltou com seus poderes restaurados. Em poucos minutos derrotou Killer Bee e Naruto juntos, e quase matou ambos. Só foi parado por Itachi com o uso do Tsukuyomi. Mesmo enfraquecido, ainda era um monstro. Bom, com seus poderes ele tem o Rinnegan e, é claro, seu Shibaku Tensei. Bom, o destaque pra ele é o nível de destruição em larga escala que ele consegue fazer. Basicamente ele pode destruir uma cidade com o Shibaku Tensei. Claro, ele ainda pode usar todos os caminhos. O próximo da nossa lista é o Minato Namikaze no modo Edo Tensei com chakra da Kurama. Bom, basicamente Minato voltou no auge, ganhando a outra metade da Kurama e ajudou a selar as 10 caudas. Se teleportou entre ataques gigantescos e salvou Naruto e Sasuke no momento exato do sacrifício de Obito. Mesmo com Edo Tensei, demonstrou reflexos inacreditáveis. Claro, ele tem os poderes deles, o Hiraishin, o poder do chakra da Kurama, e é claro, ele pode usar até bijudamas. E com destaque, ele é um dos ninjas mais rápidos vistos até hoje, e ajudou completamente na luta contra o Obito e a Jubi. Sem ele, talvez as coisas teriam sido diferentes, que demonstra a força incrível que ele tem até hoje. Em 6º lugar, nós temos Itachi Uchiha. Ele basicamente conseguiu se libertar do controle do Kabuto, que é algo incrível, com seu puro intelecto e vontade própria. Em seguida, ele se uniu ao Sasuke para derrotar o próprio Kabuto e quebrou o Edo Tensei, usando o Izanami, encerrando o ciclo de morte de vários ninjas revividos. Ele tem o poder dos Genjutsus supremos, a espada Totsuka, o Izanami. Bom, ele basicamente salvou um campo de batalha inteiro sem ninguém perceber. Derrotou Kabuto com Sasuke, é claro, anulando o Edo Tensei. Dependendo do contexto, ele poderia ser um personagem que daria trabalho para qualquer outro personagem do anime. Claro, com a tática certa, né? A gente segue com o Obito Uchiha no modo Jinchuriki do Jubi. Ao se tornar Jinchuriki do Jubi, Obito anulou os jutsus com um toque. Ele voava, criava orbes da verdade e aguentava múltiplos ataques massivos. Foi necessário Naruto, Sasuke, Minato e até Kakashi todos juntos para enfrentar ele e vencer. E depois ele ainda teve um dos maiores atos heróicos na série, onde ele se sacrificou para salvar Naruto e ajudar a selar Kaguya. E mais um fato para vocês pararem para pensar: ele era um dos poucos adversários no campo de batalha que não era um Edo Tensei. Ele estava vivo, gente. Sem chakra infinito, sem essa palhaçada toda. E o próximo da nossa lista é o Sasuke. Com o Rinnegan mais os 6 caminhos. Ele basicamente recebeu o Rinnegan com os 6 tomoes e se tornou o ninja mais técnico do campo de batalha, com Amenotes de cara, que trocava de lugar com os objetos e pessoas no meio da batalha. Usava flechas de Indra e rivalizavam com meteoros. E é claro, seu Susanoo se fundiu com o poder dos bijus. Ele tinha basicamente o Rinnegan, o Susanoo perfeito. E um destaque pra ele é que ele tinha estratégia e poder bruto muito bem combinados, que era um adversário extremamente difícil para poder se enfrentar. Ele lutou de igual para igual com a Kaguya e com o Naruto. Em seguida nós temos o Naruto no modo sábio dos 6 caminhos.
Após ele receber o chakra do Hagoromo, ele despertou o modo sábio dos seus caminhos e salvou milhares de ninjas. Com seus poderes de cura, lutou em pé de igualdade com Madara e Kaguya, e ainda criou Rasen Shurikens elementais absurdamente poderosos. Seu impacto na guerra foi vital para a vitória. Ele basicamente tem o chakra de todas as bijus, o modo sábio e a Kurama completa. Ele derrotou clones do Jubi, Obito, Madara com ajuda e ajudou a selar a Kaguya. Ele só não tá numa posição mais acima porque basicamente ele teve ajuda em tudo que ele fez. E os personagens acima lutaram completamente sozinhos contra diversos personagens. Aqui nós temos Madara Uchiha no modo Rikudou, Jubi com Jinchuriki. Madara foi basicamente o verdadeiro pesadelo da aliança Shinobi. Derrotou os 5 Kages, derrotou centenas e dezenas sozinho. Absorveu a Jubi, criou 4 clones de Rinnegan e Susanoo. Chegou a prender um mundo inteiro de Tsukuyomi infinito, simplesmente imparável, até ser traído por Zetsu. Ele tem os poderes do Rinnegan, Limbo, Susanoo perfeito, a 10 caudas. Ele dominou a guerra praticamente sozinho por muito tempo. Eu não acho justo colocar personagens que lutaram em grupo contra ele acima dele, pelo menos nesse momento, né? E o próximo da nossa lista é a Kaguya Otsutsuki, a deusa original do chakra. Ela basicamente surgiu no clímax da guerra, como uma ameaça final, absorvendo o corpo de Madara e assumindo o controle total com seus poderes dimensionais. Ela prendeu Naruto e Sasuke em diferentes realidades, que exigiu o esforço combinado de todos os protagonistas para poder derrotá-la. Ela tem como poderes o Rinne Sharingan, o Byakugan e a manipulação dimensional. Ela tem um destaque na sua força bruta que supera todos os humanos. Ela foi derrotada por Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi e Obito. Ou seja, precisou de essa cacetada de personagem junto pra ter uma chance de derrotar ela. Derrotar entre aspas, né? Sei lá. Então, sem dúvidas, ela foi uma das personagens mais poderosas do anime. Mas eu também queria saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo a lista de vocês com os personagens mais fortes de Naruto Shippuden. É claro, porque vocês acham isso. Não esquece de comentar e se inscrever, daquele like. Valeu, até o próximo vídeo.